Bom dia. Duda, tudo bem? Tá me ouvindo? Ei, Oi, tudo bem? tudo. Joia. Vou colocar a presença aqui, tá? A gente já vai começar. Ei, meninos, bom dia. Matheus, Luna, Vinícius, Ana. Oi. Presta atenção, Eduardo. Ainda tá chegando. A gente já vai começar, tá, meninos? Estou só colocando a presença para vocês aqui. A gente vai concluir a revisão, capítulo 4, do livro 2. Na página... Deixa eu só visualizar a página aqui, peraí. Página 11. É de qual livro, tio? O livro 2, Tá. capítulo 4, tá?
Tá bom. Matheus, certinho do trabalho? As informações do trabalho com o seu grupo? Tudo ok? É quem? É Luna, né? Luna, Matheus, Ana, Beatriz. Beleza, vamos começar, hein, pessoal? Olha só, lembrem dos combinados, tá? As câmeras de vocês ligadas durante a aula. Beleza? Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Né? Sim. Ok. Então aí vocês mantenham as câmeras ligadas, né? Para a gente estar avaliando vocês, a participação aí, o envolvimento na aula. Pedro chegou aí agora, né? Pedro Viçosi, Pedro Agris estava aí, né? Murilo. Abram os livros de vocês na página 11, no capítulo 4, meninos. Lá no livro 2. Beleza, vamos começar. Que dia é a prova de ciências mesmo? Acho que é amanhã. Isso, amanhã. Então, ó, espero que vocês já estejam se preparando aí, né? Estudando certinho, além das É aulas. livro 2 ou livro 3? Livro 2, Duda. Mas nós Qual é o já tema? tá lá na página 11. Transformações dos seres humanos. Nós já temos feito algumas aulas de revisão nas últimas aulas online, né? E nós temos pontuado aí as partes principais dos capítulos que vão cair na nossa avaliação. Vê aí quem está Pessoal, com... Oi. é o livro 2 ou 3? Porque você falou 2. O 2. Capítulo 4, tá? É o 3, gente. É o 3, pessoal. Hã? Ah, meu Deus. Eu tô assim, livro 2, mas a gente já revisou, por isso vocês não estão encontrando, né? Desculpa, meninas, agora é o 3. É o capítulo 5, e o Vinícius fica calado lá. Né? Eu acho que teve gente que foi buscar livro, acho que é a Ana Gabriele. Eu fui buscar livro, tio. Aí. Eu fui. Eu busquei o livro e eu achei que era um negócio. Você falou capítulo 4. Eu fiquei olhando lá, sistema solar. Nossa, não, meninas, desculpa. É porque as outras turmas, está assim, alguns eu revisei o 4, outros eu estou revisando o 5, aí troquei aqui. Mas tá ótimo. Agora vocês vão se localizar, né? Capítulo 5, livro 3, página 11. Ô, tio, ainda bem que o livro 3 ficou aqui do lado. Agora sim. Ah, isso aí, Pedro. Achou, né, Ana? E Eduarda, beleza. É, Vinícius. Vamos lá, então, meninos. O capítulo 4, que é o do livro 2, é só uma parte dele que vai cair na nossa avaliação sobre clima, né? Que nós já revisamos. Já o capítulo 5, que é esse aqui, ele inteiro, né, vai ser contemplado aí para nossa avaliação. É claro que uma prova, né, tem uma quantidade de questões e não vai cair todas as informações, mas de um modo geral ele está todo englobado lá, seja nos enunciados, seja nas alternativas. Então eu preciso que vocês tenham atenção. O capítulo 5, meninos, ele é um capítulo que fala do corpo humano. Meninos, tem um microfone ligado aí, verifica aí para mim. Tá dando uns ruídos. Esse capítulo 5 que fala do corpo humano, nós temos que entender
que, como são sistemas que compõem o nosso organismo, tudo está interligado, né? As funções, elas estão fazendo parte aí uma da outra e de forma integrada, né? O nosso corpo vai funcionando. E esses sistemas que nós estamos estudando aqui, que é o sistema reprodutor feminino e masculino, há uma interação, né, com os demais sistemas no nosso corpo. E, além disso, nós dependemos de conhecer conceitos acerca de reprodução, que foi o que nós revisamos na aula anterior. Lembram aí? São 2 tipos de reprodução. Quais são mesmo? Assexuado e sexuado. Perfeito, Eduarda. Assexuado e sexuado, a diferença entre esses tipos de reprodução nós precisamos saber. É algo fundamental. Além disso, pessoal, os seres humanos, eles vão se reproduzir, assim como os demais seres, mas nós vamos entender agora quais são as transformações sofridas pelos seres humanos, quais são os sistemas, né, genital masculino e feminino, como que eles são, e um pouco sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né, e os métodos contraceptivos, que é o que está contemplado neste capítulo. Quanto às transformações sofridas nos seres humanos, a nossa vida, assim como os demais seres vivos, possui um ciclo. É claro que tem ser que ele vive cerca de 24 horas, mas tem outros seres que têm uma vida bem longa, né? Nós, seres humanos mesmo, podemos ultrapassar 100 anos de vida, dependendo das nossas condições. Então, nós temos um ciclo, mas todos os seres humanos, eles vão passar por estas fases básicas aqui do ciclo, que vocês veem na página 11. Começando, né, pelo nascimento. Então, tem o período de gestação ali, e a criança vai nascer. E ela, durante a fase de bebezinho, né, ela vai passar por alguns meses, até ela se tornar, né, uma criança mais independente ali, a ponto de começar já a se mover, se alimentar sozinha, né? Mas ainda assim vai ter os cuidados paternos. Aí ela vai crescendo, entrando na pré-adolescência, depois adolescência, fase adulta. Aí essa fase adulta vai se esticando cada vez mais até chegar ali na velhice. Então são ciclos, são as fases a qual o ser humano passa. E durante todas essas fases nós passamos por várias modificações, não é mesmo? Vocês acabaram de passar pela fase que a gente chama de infância, né? É claro que as fases, elas possuem uma idade específica para que se migre de uma para outra, mas cada pessoa, ela muda em um certo tempo. Tem pessoas que vão para a fase da adolescência um pouco mais cedo. O corpo começa a mudar, a mente começa a mudar, né? As adaptações àquela nova fase começam a surgir. Já tem outros que um pouco mais tardiamente. Vocês se recordam bem da fase da infância de vocês? Recorda? Faz joinha aí. Sim. Pois é, porque é uma fase bem recente, né? Tá aí na mente de vocês. É uma fase que vocês com certeza brincaram bastante, né? Se divertiram muito. É aquela fase sem responsabilidades, é aquela fase sem aquelas preocupações, tá surgindo espinha, tá, né? Tô desenvolvendo, não posso brincar na rua mais, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, assim, a fase da infância é uma fase de muita aprendizagem. Só que aí depois vem a fase da adolescência. Essa fase da adolescência é a que vocês estão passando agora. É uma fase tão importante assim como as outras, mas ela está repleta de modificações. A questão hormonal no organismo de vocês está assim, tendo seus altos e baixos. São hormônios sendo produzidos, são mudanças, né, no corpo de vocês frequentemente acontecendo. E isso, dia após dia, é notável. Então, assim, como nós, professores, né, que nós já estamos aí na fase adulta, se nós hoje retornarmos às aulas, nós vamos ver outras pessoas. É claro que a gente está vendo vocês nos vídeos, né? Mas a gente vai notar, assim, muitas mudanças. Principalmente aqueles alunos que estão ali no 7º ano, no 6º ano, eles mudam muito, crescem bastante, em poucos meses, né? A voz assim dos meninos já muda bastante. Por quê? Por causa das mudanças que acontecem nessa fase. São muitos hormônios agindo, né? Com isso, pessoal, essa fase costuma ser muito conturbada. Muitas pessoas, às vezes, não entendem vocês, né? Tem adolescentes que vivem muitos dilemas.
Mas, neste momento, por essa fase ser uma fase bem difícil de se atravessar, mas nós precisamos estar sempre com pessoas que possam nos orientar, pessoas bacanas, pessoas da própria família, né, que nos compreenda, que nos auxilie a passar esta fase. Depois vem a fase adulta. Essa fase aqui, muitos adolescentes temem entrar nela, outros já querem muito antecipar essa fase, que é pular a fase da adolescência e chegar nessa fase adulta. Só que na fase adulta vem as responsabilidades, né? Tem os meninos aí que querem com certeza tirar a habilitação. A carteira de habilitação talvez é das principais aquisições que um jovem quer, né? E claro, o emprego, a carteira assinada, a constituição de uma família, tudo isso vai sendo agregado depois da fase da adolescência. Só que é justamente a fase das responsabilidades. A nossa mente, ela se organiza para ser mais responsável. Não que vocês não sejam, né? Mas é para poder se organizar. Essa fase adulta, ela vai compreender bastante tempo na vida da pessoa, vai começar normalmente ali após os 18 anos, e depois vem a velhice. A velhice é a fase já que começa a aparecer, né, outras mudanças no corpo, a pessoa começa a perder certas agilidades, mobilidades, né, não consegue se movimentar tão bem quanto antes, às vezes vão surgindo algumas doenças, por causa que o nosso organismo ele começa a entrar mesmo em processos assim, condicionando o aparecimento talvez de alguma doença. Só que, pessoal, aqueles que se mantêm bem, ativamente bem, se alimentando, praticando exercício, quando chega na velhice, eles vão ter uma velhice totalmente diferente, uma velhice com uma saúde melhor, né? Repleta de condições para prolongar esta fase. Então, estas são as fases, um resumão das fases da nossa vida, que é importante vocês saberem. Beleza? Perguntas aí? Não? Não. Ok. Aqui, pessoal, nós vamos começar a parte da anatomia, né? A revisão, que é o sistema genital masculino e sistema genital feminino. Para nossa prova, vocês precisam muito saber isso daqui. Ok? Se eu perguntar para vocês quais são os órgãos do sistema genital masculino, estou perguntando sobre a anatomia. Quais são esses órgãos? Sem olhar na imagem. Ficou difícil não, né? Vamos lá, quem vai falar? Pedro Viçosi. Olha para o tio aqui, ó, direto. E aí, quais são os órgãos? Nenhum? Não. Sem olhar assim. Pode olhar. Fala aí, Matheus, Ana Gabriela. Órgãos do sistema reprodutor masculino. E aí, Murilo? Eu acho que é bexiga urinário, o ânus e o intestino. Foi a Eduarda que falou? Foi. Beleza, Duda, daqui a pouquinho a gente comenta. Você misturou órgãos de 2 sistemas aí, mas você mencionou outros corretamente. Fala, Murilo. Sei não quais são todos. Mas alguns, sabem? Olha só, vocês precisam saber a anatomia, pessoal, principalmente quando está se tratando do nosso. Talvez ficam com vergonha de falar, né, que não é um sistema tão assim de se estudar e comentar, né? Talvez até por vídeo aqui a gente fica mais acanhado. Apesar de ser os sistemas que chamam mais atenção nos estudos, que têm mais dúvidas, né? Os jovens. Pessoal, quando fala de sistema genital, a gente está falando dos sistemas que estão envolvidos até mesmo com a reprodução humana. E a nossa avaliação já é amanhã. Quando eu perguntar para vocês quais são os órgãos do sistema genital, vocês precisam saber o nome correto de cada um deles, sem misturar com outros sistemas. Por quê? Se a gente olha para essa imagem da página 14, aqui não estão escritos todos os órgãos do sistema genital. Tem órgãos de outro sistema também, tá? Então, a gente não pode fazer a confusão aqui. Vamos lá, quais são os órgãos do sistema genital masculino? Vocês vão
grifar aí no livro de vocês, destacar. E ele já está, né? Claro, no livro aqui já tem até cores diferentes. Mas circule aí, anote. Vejam bem, a gente já vai até falando das funções. Começando aqui, né, mais inferior na imagem, ó, estão os testículos. Como vocês veem aí, está escrito testículo no singular, porém são 2 testículos, esquerdo e direito. Testículo é um órgão, pessoal, responsável pela produção de gametas, que no caso ele produz os espermatozoides, e também é uma glândula responsável pela produção de hormônio. No caso aqui, o hormônio masculino é a testosterona, ok? Testículo responsável pela produção de espermatozoide e pela produção de testosterona. Ele está recoberto por esta camada aqui, esta pele, que é chamada de escroto ou saco escrotal. Ok? Vou fazer um risquinho aqui, ó, porque não... Peraí, não consegui. Vou fazer um risco aqui porque não tem. Essa camada aqui em volta, na pele, que recobre o testículo, é chamada de escroto ou saco escrotal. Ela possui uma função também, pessoal. É ela que mantém o testículo na temperatura. Ele dá uma proteção e mantém este testículo na temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. Porque ela tem a capacidade de contrair e relaxar. Em dias mais frios, ela vai estar mais contraída, ou em condições mais frias, mais contraída, e vai aproximar os testículos do corpo. E quando está em dias mais quentes, vai afastar os testículos do corpo. E isso parece algo assim, que não é uma função tão importante, mas se os espermatozoides estiverem ali para ser produzidos em temperaturas não ideais, vai haver problema nessa produção. Então, até há casos de esterilização dos homens, se tornar estéril, vocês sabem o que é, né? Tem uns que fazem um ar de riso aí, engraçado esse negócio, né? Hein? O que seria um homem estéril? Não pode ter filho. Perfeito, Pedro. Há até, assim, estudos, pesquisas acerca de pessoas que usam aquelas calças muito arrochadas durante muito tempo, sabe? Aqueles cowboys, né? Mas nada científico aqui comprovado. Ou pessoas que se exporam a condições de trabalho muito quentes, ou caminhoneiros mesmo que usam roupa muito apertadas e tal, e isso diminuiu a fertilidade. Até mesmo porque interfere nisso daqui. É interessante saber essas condições, né? De temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. Pessoal, a partir do momento que eles são produzidos, essas células elas vão seguir no trajeto e vão ser armazenadas no órgão chamado epidídimo. Achem na imagem aí epidídimo. Logo acima do testículo. Está uma cor meio esverdeada. O epidídimo serve para quê? Se eu perguntar isso na prova, ele serve para armazenar e serve para amadurecer os espermatozoides. Quer dizer que os nossos espermatozoides, os meninos, são produzidos já na condição de fecundação? Não. Eles são produzidos, mas ainda imaturos. E eles precisam ser armazenados e amadurecidos ali no epidídimo. Tranquilo? A partir do momento em que eles são amadurecidos, eles vão seguir o trajeto. Eles vão seguir pelo canal chamado ducto deferente. Acha isso aí na imagem? Nessa linha onde está epidídimo, lá em cima. Ducto deferente. São quantos ductos deferentes? São quantos epidídimos, pessoal? Também são 2, ok? Já que são testículo esquerdo-direito, tem que ter um ducto esquerdo-direito, né? E um epidídimo esquerdo-direito. Saibam disso, hein? Esse ducto deferente é justamente um canal de passagem, né, dos espermatozoides. Quem fala para mim a diferença de espermatozoide para esperma? E aí? Se eu perguntar numa questão aberta para vocês algo relacionado aos gametas, à produção, e vocês escreverem esperma no lugar de espermatozoide, está errado. Então, vocês precisam saber essa diferença. Dúvidas? Alguém tem dúvida nessa diferença aí? Porque vocês ficam caladinhos, eu Pra mim, falo, isso da Matheus. mesma... Tio, pra mim isso era a mesma coisa.
Ah, ótimo Até você falar dúvida. isso, Matheus. Beleza, isso aí, eu preciso que vocês me falem. Tenho dúvida, ótimo, Pedro. Pessoal, esperma e espermatozoide não são a mesma coisa, apesar de que eles vão compor algo que a gente imagine ser a mesma coisa. Espermatozoides são as células reprodutivas que são invisíveis ao nosso olho. Nós só a vemos com o auxílio de um espermatozoide, de um microscópio. Então, os espermatozoides só são vistos no microscópio. Elas são as células produzidas no testículo, tá bom? Esses são os espermatozoides. Mas quando a gente fala de esperma, nós estamos falando do líquido, aquele líquido esbranquiçado, que ele é produzido pela próstata, ok? Estão anotando a diferença? Isso aí. Então, esse líquido, que é o líquido seminal, que a gente chama, né? O sêmen, ele é produzido pela próstata, ok? E pela vesícula seminal. Esse líquido, pessoal, ele serve para nutrição dos espermatozoides e para dar mobilidade a eles. Os espermatozoides, eles têm flagelo, então eles se locomovem, né? E eles precisam estar neste líquido para se locomover. Quando o cara faz vasectomia, que é aquela cirurgia para ele não ser mais pai, ele corta o ducto deferente. É esse canal aqui, ó, certo? Que vocês já anotaram aí. Ele corta esse canalzinho verde aqui, ó. Ele não, né? O médico corta. Então, meninos, esse cortar o ducto impede a passagem dos espermatozoides. Só que o cara vai continuar produzindo espermatozoide, mas eles vão ficar naquela região do epidídimo e testículo e ali eles vão se desfazer, o corpo vai absorver eles. Só que o cara vai continuar liberando o sêmen. Por quê? O sêmen ele é produzido pela próstata e pela vesícula seminal. Só que o sêmen é o líquido e não vai ter ali a célula que faz lá o bebê, o neném, né? Que é o espermatozoide. Entendemos a diferença? O esperma. A diferença de um e do outro? Agora? Beleza? Então tá bom. Se acaso, agora vocês já não vão confundir mais. Então, meninos, seguindo o trajeto, ó, do testículo vai para o epidídimo, do epidídimo vai para o ducto deferente. Esse canal vai seguir, olha aqui atrás da bexiga, o ducto passando, certo? Aí nós vamos ver aqui, ó, uma vesícula seminal e a próstata aqui embaixo. Estes dois órgãos, então, liberam o líquido que vai nutrir, vai dar mobilidade e também vai diminuir a acidez da uretra. Por quê? Se vocês observam aqui no homem, tá de verde bexiga urinária. Bexiga urinária não faz parte do sistema reprodutor masculino. Se vocês colocarem na prova também tá errado, tá? Bexiga urinária é do sistema urinário. Mas como a urina, ela também passa pelo canal que o sêmen passa, ela fica aí próximo, tá bom? Só que a urina é muito ácida, meninos. Então, como a urina passa pela uretra, antes do sêmen, do espermatozoide passar, a próstata libera esse líquido que vai diminuir a acidez para que os espermatozoides não venham a morrer. Então, toda vez antes da ejaculação, há esse preparo do local da passagem para que os espermatozoides não morram. Porque se eles tiverem contato com o conteúdo ácido da urina, eles vão morrer. E o cara não vai conseguir ser pai, né? Vai esterilizar ele ali, vai matar os espermatozoides, tá bom? Então, vocês veem aqui, ó, o canal da bexiga, que passa pela uretra, que é esse outro canal aqui no interior do pênis, ó. A uretra. Já pode até destacar esse nome aí, ó. Tá aqui no meio, ó, uretra. Então, ó, o líquido produzido pela vesícula e pela próstata, que é o sêmen, junto com os espermatozoides, no momento da ejaculação passa pela uretra e vai ser eliminado no ambiente. Tranquilo? Uretra é comum ao sistema digestório e reprodutor. Por fim, tem aqui o órgão que é o pênis. O pênis, ele é um órgão externo, diferente das mulheres que têm este órgão, né, interno, que é a vagina. Então, assim, aqui, ó, vocês conseguem visualizar que no interior do pênis tem a uretra, mas também tem os espaços, os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Esses espaços na musculatura do pênis estão justamente ligados com o mecanismo de ereção.
A ereção peniana, a fisiologia da ereção, meninos, é algo bem complexo. Isso acontece justamente porque há o enrijecimento provocado pelo preenchimento desses espaços aqui, ó, por sangue. Então, toda vez que há o estímulo sexual, o pênis ele vai ficar ereto, porque todos esses espaços dos corpos cavernosos aqui vão ser preenchidos por sangue, ok? Tranquilo? Estranho isso? Fazendo cada caras aí. Podem rir, meninas, não tem problema não, tá, Matheus? Tem problema não. Ei, esse negócio aqui é meio complicado mesmo de falar, mas são mecanismos muito interessantes, meninos, que a gente às vezes não sabe. Porque, olha só, na biologia, quando a gente vai perguntar isso aí em um nível de ensino médio, um nível superior, e a gente pede para descrever, o processo fisiológico de uma ereção peniana, ele é bem complexo, tá? É aquele sistema hidráulico mesmo, com preenchimento de líquido ali, tranquilo? E isso aqui é um mecanismo muito importante para a garantia da reprodução. Só vai se reproduzir, só vai ser liberado o gameta masculino se o corpo do pênis ele estiver ereto. Beleza? Então aqui, findando, meninos, a parte mais externa aqui do pênis, né? Ela fica recoberta, né? Pelo prepúcio, que é a glande. A parte mais da ponta aqui é a glande do pênis. Joia? Falamos de todos os órgãos, mas a Duda havia falado do ânus. O ânus, ele não faz parte do sistema genital masculino. E nem o intestino. Mas aqui tem os nomes de verde porque eles estão muito próximos. Isso é do sistema digestório. Alguma pergunta? Então, se eu perguntar para vocês da anatomia, são esses nomes que estão de preto. E eu já falei até as funções aqui de cada um destes órgãos. Vamos lá. Passando aqui, então. Nessa outra página aí do lado, meninos, tem os nomes com suas funções. Vocês podem retomar se tiver alguma dúvida. Joia? Vamos falar agora do sistema genital feminino. Mas aí os meninos talvez perguntem, e as meninas perguntam em relação ao masculino. Para que eu preciso saber do sistema genital da mulher? Os meninos perguntam. Ou vice-versa, né? Pessoal, é muito importante nós sabermos. Não só porque isso vai cair na prova, é conteúdo de biologia, porque nós somos seres humanos e vamos relacionar também posteriormente com outros seres, né? E esse relacionamento, o conhecimento da fisiologia, da anatomia, é algo fundamental. O sistema genital da mulher, ele também possui órgãos, né? Por isso que ele é chamado de sistema. E esses órgãos, alguns possuem nomes semelhantes ao do masculino. Além disso, o sistema genital da mulher também, meninos, produz hormônios que são importantes saber. Vejam bem aqui, ó. Quais são os órgãos do sistema genital da mulher? Vamos começar aqui dessa parte inferior. Olha, vagina, que é esse tubo muscular aqui. Logo, tem a parte da vulva, que é a parte da vagina mais externa, que tem os lábios menores e lábios maiores, são chamados também de pequenos e grandes lábios. Essa parte interna aqui que nós já falamos é a vagina. Aqui tem a região de entrada, de abertura do útero, que é chamado de colo do útero. Esse órgão, como se fosse uma pera, no formato de uma pera invertida, ele é chamado de útero. O útero tem umas partes, né, o endométrio, por exemplo, que é muito importante para a implantação do bebê. E logo aqui em cima tem tuba uterina e ovário. São quantos ovários? 2. Quantas tubas uterinas? 2. Quantos úteros? Pode responder. 1. Perfeito. Isso aí. Então, 2 tubas uterinas, ovários, eles são responsáveis pela produção de hormônios, e são eles estrogênio e progesterona, está em destaque aí no texto, precisam saber isso. Hormônios que vão atuar no desenvolvimento das características sexuais femininas secundárias e também auxilia no ciclo menstrual, auxilia no processo de gravidez, tá? Mensalmente, após a puberdade, a menina libera os ovócitos secundários. Esses ovócitos vão seguir o caminho pela tuba uterina. Se houve relação sexual,
pode haver a fecundação e essa fecundação acontece na tuba uterina. Pode ser tanto na esquerda quanto na direita, dependendo onde que foi liberado o ovócito. Havendo a fecundação, esse emaranhado de células vai seguir, o que a gente vai chamar de embrião, e vai se implantar lá no útero, onde que acontece o processo de gestação, que dura em torno de 40 semanas. O bebezinho, então, ele é formado no útero. Passando-se as 40 semanas, ele vai ser expulso do corpo da mulher, aquilo que a gente chama de parto, parto natural ou parto normal. Mas as mulheres hoje, por várias condições, ou por medo, muitas das vezes, optam por o quê? Pelo um parto cesariano, que é aquele parto onde que é uma cirurgia mesmo, que tem um corte. Eu deveria ter passado um vídeo de um parto normal para vocês verem, né? Quem sabe na próxima aula a gente visualiza isso. Parto normal é um parto natural, ok, meninos? Que é aquele que o corpo da mulher já prepara para esse parto mesmo, onde que os próprios ossos da cintura ali pélvica da mulher, eles se abrem para a passagem do bebê, ok? O próprio bebê também fica numa posição anatômica, quando vai se aproximando os dias, para nascer. Então aqui eu já revisei, olha só, os órgãos, revisei parto, revisei fecundação, todos os assuntos posteriores. Tranquilo? Meninos, a aula já foi, né? Os minutos aí já foram. As partes principais, talvez um conteúdo que vai ter bastante lá na prova, é isso aqui. Sistema genital masculino, sistema genital feminino. Vocês precisam saber sobre essas anatomias, sobre os hormônios, sobre a fisiologia, tá bom? Alguma pergunta? Eu tenho, tio, Fala, sobre Duda. a prova. Aham. Tem alguma escrita? Tem questões discursivas também, ok? Mais pergunta, meninos? Não? Ô tio, amanhã não tem aula sua não, né? Não. Aí amanhã, ô Pedro, vai ser a prova só, ok? Mas vocês vão continuar tendo as aulas dos outros professores, que vocês têm na quinta-feira. Mas aí a prova eles liberam de manhã e até à tarde. Só não esqueçam de fazer. Tá joia? Tá bom. Ó, atenção nisso aqui também, meninos, ó. A parte de infecções sexualmente transmissíveis, os gêmeos também, tá ok? E os métodos contraceptivos, que é bem facinho e vocês conhecem, né? Tá bom? Mais pergunta? Espera aí que eu vou dar um print para mim fazer a chamada. Mais pergunta não? Tem um microfone ligado aí, meninas, tá bem alto. Ah, o meu, acho. Aham. Então tá jóia, ó. Vou dar o print aqui agora. Cadê João Vitor? Câmeras ligadas, meninos. Vinícius. Ó, quanto ao trabalho, vão fazendo com antecedência, hein? Já passei todas as informações para vocês. Agora vai valer, ó, 5 pontos. Ótimo. Valeu. Podem rir, pessoal. Ficaram com vergonha até de rir. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Prova amanhã.